devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Entrai pela porta estreita. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra. E que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um devocional diário com o tema Entrai pela porta estreita. Nós podemos ler sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus só não morreu para nos dar direito à vida eterna, mas ele também nos ensina qual a porta e o caminho que devemos tomar para chegarmos a ela, né? Ele fala de porta, uma porta larga, uma porta estreita, né? Então a gente, para um leigo, não conhecedores das Escrituras, né? Alguém que ainda não teve a capacidade de conhecer a Cristo, os mistérios da Bíblia, se ler essa passagem, vai ficar até um pouco meio difícil para ele poder entender. Vai pensar, né? Uma porta, então quer dizer que se eu passar pela porta estreita eu estou salvo, né? Então eu creio que de repente uma pessoa dessa que ainda não foi iluminado pelo Evangelho, né, ele vai até dizer que o dia que ele vier morrer, ele não pode esquecer de quando estiver lá do outro lado, vai ter que procurar essa porta, né? Ele vai pensar que existe duas portas lá do outro lado lá, e ele vai ter que procurar essa porta estreita para poder passar por ela, né? Esta visão, com certeza, as pessoas que não conhecem ainda o Evangelho têm vindo do cristianismo romano, né? Na qual eles, na época, pertenciam, né? O qual ensinavam, vem da tradição do cristianismo romano, né? E da qual eles ensinavam que o destino eterno do homem só é definido após a sua morte, né? Tanto é que até os dias de hoje eles acendem velas para os mortos, fazem missas para os mortos, né? Encaminham as almas dos mortos. Então, com certeza, a pessoa que é de uma crença dessa e acha que o espírito fica vagando, com certeza ela vai ter em sua mente que ali ela vai ter que procurar essa porta, né? Vai ter que achar a porta estreita, ó. Vou ter que tentar achar essa porta estreita, porque eu lembro quando eu estava vivo, Jesus me ensinou que eu tinha que passar pela porta estreita. Não vou entrar pela porta larga não, né? É uma visão meia deturpada, até porque o ensinamento do cristianismo romano leva a crer desta forma, né? Mas a parábola da porta estreita revela a triste verdade de que, embora Deus tenha oferecido ao mundo inteiro uma sublime e gratuita salvação, são muitos poucos os que verdadeiramente a alcançarão. Olha, é tremendo, viu? É forte isso. E isto porque o caminho que conduz a essa salvação, sabe o que exige de nós? Exige de mim, exige de você, exige renúncia e perseverança. Um preço que a maioria não está disposto a pagar, não é verdade? Porque o Evangelho é renúncia. Seguir a Cristo é renúncia. Nós temos que nos renunciar a nós mesmos. E é difícil, não é fácil. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita. Já imaginou você renunciar a você mesmo? É complicado, meu irmão, é complicado, minha irmã. Não é fácil não, tá? Nós negarmos a nossa essência, né? O nosso gênio, vamos dizer assim, né? Eu sou dessa forma, como aquele ditado da Gabriela, né? Síndrome de Gabriela,
eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então é renúncia de você, renunciar ao seu caráter quando você tinha antes de ser um cristão, né? Aquele caráter que você tinha antes de ser cristão, você tem que renunciar a ele, né? Se você outrora comprava e não pagava, você tem que tirar esse mau costume, renunciar a isso, né? O cristão tem que ser assim, porque o evangelho exige renúncia. Jesus também preveniu os discípulos para o fato de que muitos que acreditam ter um relacionamento com ele, mas que não atentam para entrar pelo caminho da renúncia, né? O caminho de renúncia daquilo que não lhe agrada. Olha só, que não agrada a Jesus, né? Tudo aquilo que não agrada a Jesus, nós temos que renunciar, né? Paulo ensina isso pra gente, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é assim? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Na graça é assim. Olha só, como a graça do Senhor Jesus é maravilhosa. Na graça tudo você pode, meu irmão, minha irmã. Tudo você pode fazer. Quer beber, você vai beber. Quer fumar, você vai fumar. Quer ir pro forró, você vai pro forró. Mas aí deixa eu te perguntar. Aí Paulo vem e fala, mas isso me convém? Isso vai te levar ao céu? Isso vai te edificar espiritualmente? Não. Se não vai edificar, meu irmão, larga de mão. Deixa pra lá. É renúncia. Renuncia a isso tudo. O evangelho é renúncia. E essas coisas que se não agrada a Jesus, então com certeza você tem que renunciar, né? Porque aqueles que não renunciam terão uma triste surpresa quando passarem para a vida eterna. Olha, é forte, hein? Vamos ler Lucas 13. Lucas 13, capítulo 13, versículo 26 e 27, que diz: Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Jesus falando, olha, Lucas 13, 26 e 27. Gente, é sério isso, viu? Logo depois de orientar sobre a necessidade de entrar pela porta estreita, Jesus adverte sobre os falsos profetas. Certamente porque em sua presciência ele sabia que muitos surgiriam para, através de mentiras, convencer os crentes a andar no caminho largo e ainda assim crer que estão agradando a Deus, né? Nós podemos ver em Mateus 7, versículo 15, que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele nos fez saber que a única forma de identificarmos esses homens é pelos seus frutos. Olha, né? Olha o que diz Mateus 7,20. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Mateus 7,18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Olha que interessante. Então é pelos frutos que nós conhecemos se verdadeiramente aquela pessoa é um falso profeta, ou é um homem ou uma mulher de Deus. É pelos seus frutos. Está gerando frutos? Se está gerando bons frutos, então, meu irmão, minha irmã, é de Deus, né? Glória ao Senhor Jesus, aleluias, né? Por outro lado, muitos líderes do cristianismo pentecostal de hoje creem e ensinam que andar no caminho largo ou no caminho estreito está ligado puramente a uma questão de costumes e tradições sobre o uso de vestes ou adornos, né? E não a uma vida de verdadeira renúncia de tudo quanto entristece ao Espírito de Deus, né? Ou seja,
Hoje em dia está se deixando muito isso, mas era comum você ver pessoas engravatado, todo fechado, a roupa, né, toda, não podia nem mostrar o calcanhar, porque aquilo ali, eles achavam que aquilo que era o andar na porta estreita, né? Mas não era isso, porque a vestimenta não vai te levar ao céu. Você pelado ou nu na presença do Senhor, para ele é a mesma coisa. Que isso, irmão Pedro? Que isso, rapaz? Não é? É verdade. Sabe por quê? A palavra do Senhor vem me garantir isso. Ele fala isso pro profeta Samuel quando ele foi ungir Davi, rapaz, e viu lá os irmãos tudo bonitão, fortão, e falou: ah, já sei, esse cara aqui que é bonitão, forte pra caramba, que vai ser rei de Israel, né? O que Deus falou? Samuel, eu não vejo o homem com os olhos do homem, né? Eu vou além, eu vejo o coração. Então é isso que Deus vê em você. Não é tuas vestes, tuas roupas. Ele vê o seu coração. Lógico que as roupas, né? Você não vai andar nu. Não vai andar nu. Eu dei só um exemplo. Você não vai andar nu e também não vai andar com roupas indecentes, né? Que atraiam olhares obscenos para a vossa pessoa. Porque você vai estar com a roupa obscena, seu marido do lado, os homens vão olhar, porque você sabe como é que são os homens, e ali você vai atrair o pecado, né? Então o verdadeiro cristão, ele não atrai o pecado para si. Já parou para pensar nisso? O verdadeiro cristão não atrai o pecado, pelo contrário, ele se desvia do mal. Então se você sabe que aquilo vai atrair o pecado para si, ou fazer com que o outro peque, o teu irmão peque, então para que você vai abusar, né? Então tem que ter moderação, né? Então Jesus deixou bem claro que o reino dos céus não é para aqueles que simplesmente professam uma religião ou declaram pertencer ao Senhor, mas é para aqueles que verdadeiramente se ocupam em cumprir a vontade do Pai. Olha só o que diz Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, né? O caminho estreito é um caminho de renúncia das vontades da carne, das vontades que são contrárias à vontade do Espírito Santo, né? Então tudo aquilo que você sabe que é pecado e que vai desagradar a pessoa do Espírito Santo, não faça. O caminho estreito é o único que pode nos levar ao tesouro que é o reino dos céus. Pois, como disse o grande evangelista, a salvação é gratuita, mas o discipulado nos custa tudo que temos, né? Repetindo, a salvação é gratuita, mas o discipulado nos custa tudo que temos. Não é isto que nos ensina também a parábola do tesouro escondido? É ou não é? Mateus 13:44 vem falar sobre isso. Escuta só. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha, buscando dia após dia entrar pela porta estreita, sabendo que ela é a única que conduz a vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e que você ande em busca de entrar pela essa porta estreita nesta vida. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.